mais uma aula especial para você e nós vamos falar aqui do chamado princípio multiplicativo, também conhecido pelo nome de princípio fundamental da contagem. Vamos imaginar que você tenha essa seguinte situação aqui. Sara e Giovana foram a uma lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um lanche. Verificaram no cardápio que podiam escolher 3 tipos de suco: laranja, acerola e goiaba, e 2 tipos de lanche: pastel e misto. E aí vem a pergunta de quantos modos a Sara ou então a Giovana poderá escolher um suco e escolher um lanche. E aí você diz: professor, já sei. Eu vou montar as opções. Isso mesmo, nós chamamos para isso de uma árvore de possibilidades. Você poderá colocar aqui, ó, de repente elas escolheram aqui o suco de laranja, e você coloca aqui laranja. Ah, não foi laranja. Ah, então foi acerola. Ah, já sei, professor, a terceira opção vai ser suco de goiaba. Então, bem aqui, ó, laranja, acerola e goiaba. E aí, se elas escolheram laranja, aí está na hora agora de a opção do lanche. Qual vai ser o lanche bem aqui? Ah, eu tenho 2 opções. Por exemplo, pode ser o suco de laranja, mas o lanche poderá ser pastel, colocar bem aqui P para pastel, ou então um misto. Ou então, ah não, é suco de acerola. Ah, se for acerola, o lanche poderá ser a mesma coisa. Poderá ser um pastel ou então um misto. Ah, já sei, a próxima opção vai ser quem? Muito bom, você coloca bem aqui pastel e misto. E agora você vai ver as possibilidades, né? As chamadas combinações que você pode montar bem aqui. Nesse caso, pode ser aqui, ó, um suco de laranja e um pastel, um suco de laranja e um misto, aqui um suco de acerola e um pastel, acerola combinando aqui com misto, ou então bem aqui um suco de goiaba, pastel, um suco de goiaba e um misto. E aí você vai contar, olha, professor, eu tenho uma possibilidade, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ah, já sei a resposta. Então eu vou ter quantas maneiras? 6 maneiras, 6 possibilidades. E aí vem agora a pergunta: mas professor, eu tenho que fazer isso aqui toda vez para encontrar o meu resultado? Não. Tem uma maneira rapidola, que seria você fazer aqui o chamado princípio da multiplicação. Esse PM que o professor colocou aqui quer dizer princípio da multiplicação. Ah, teu professor pode também colocar assim, ó. Ele pode colocar com PFC. O que é PFC? Princípio fundamental da contagem, ou então P e um M, princípio da multiplicação. Você pensa assim: olha, eu tenho 2 etapas aqui. A primeira etapa é você decidir qual é o suco que você vai escolher. Quantas possibilidades você tem para suco? Então, bem aqui você vai colocar suco e bem aqui você coloca o lanche. Quantas opções eu tenho para lanche? É muito importante você entender o que fica aqui são as possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para suco? Olha, laranja, acerola e goiaba, 3 possibilidades. Você coloca o número 3 aqui. E para lanche? A lanche pode ser pastel e misto, 2 possibilidades. E aí nós vamos utilizar o chamado princípio da multiplicação. E aí você nota que realmente bate o resultado. Aqui eu tinha contado, aqui eu coloquei todas as opções. Ah, não quero fazer dessa maneira, eu quero uma maneira rapidola. Aí você conhece o chamado princípio da multiplicação. Se eu tenho aqui 2 etapas, e essas etapas são etapas, decisões, né, consecutivas ou simultâneas, você vai fazer a regra da multiplicação. 3 vezes 2, e aí você vai ter o resultado aqui, que vai dar 6 possibilidades de 6 maneiras. Vamos acompanhar agora o próximo exemplo. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carnes: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz, farofa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Nesse caso, você tem que observar o nosso enunciado aqui, que você tem que tomar 2 decisões.
A primeira decisão é escolher uma opção de carne. Ó. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne. Então, a primeira situação é escolher um número de opções de carne. Você vai escolher a carne bem aqui e depois vai escolher o acompanhamento. Então, quantas opções eu tenho? Aí eu venho aqui no enunciado e eu percebo que para a carne eu tenho quais possibilidades? Eu posso escolher carne de boi, de porco, de frango ou de peixe. E aí, se você contar, nós temos quantas opções? Aí você coloca aqui, ó, 4 possibilidades. E no caso do acompanhamento, quantas opções nós temos? Temos uma aqui, ó, farofa, arroz e bem aqui salada. Então, eu tenho 3 opções aqui. E aí você utiliza, então, o princípio da multiplicação. Aí você vai fazer aqui a seguinte jogada. Vai multiplicar 4 vezes 3 e aí você vai ter aqui 12 possibilidades. Nunca esqueça, coloque aí. São 12 possibilidades, 12 maneiras de você escolher uma opção de carne e aqui um acompanhamento. Então, você pode realizar isso de 12 maneiras. Vamos ver agora mais um exemplo. Em uma turma com 30 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e vice. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Nesse exercício, você tem que tomar 2 decisões. Primeira decisão, quem vai ser o representante e quem vai ser o vice-representante. Como a sala tem 30 alunos, para ser representante, nós temos quantas possibilidades? Muito bom, eu tenho 30 possibilidades. Qualquer um dos 30 alunos poderá ser o representante. Aí você foi escolhido, por exemplo. Se você foi escolhido como representante, você não poderá ser o vice. Então, vice não são mais 30, são apenas quantas possibilidades? 29. E aí, para encerrar, você utiliza o princípio da multiplicação. Eu tenho aqui 30 possibilidades para representante e 29 para vice. Aí você vai fazer o quê? Vai multiplicar. Então, você vai fazer a seguinte situação. 30 vezes 29. E aí você vai multiplicar. Ajuda o tio aqui. 3 vezes 9 vai dar 27, sobe 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. E bem aqui tem um zero que eu não utilizei. Então aqui eu tenho 870 possibilidades. Nós conversamos hoje aqui de um tema muito especial para você gabaritar, que é o tema do chamado princípio fundamental. Se eu tenho etapas que são consecutivas ou simultâneas, você pode realizar a multiplicação. Te espero até a próxima aula. Rapidola! Calma, não vá embora. Temos mais conteúdos para você. Acesse aqui a nossa próxima aula, que é a continuação desse nosso curso aqui do canal Rapidola. E não esqueça de algo importante, compartilhe as nossas videoaulas, deixe seus comentários aqui embaixo e aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula aqui do canal Rapidola.